Oi, gente, tudo bem com vocês? Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. E quando a gente erra, a gente tem que admitir. Erramos. E este é um caso em que eu admito que eu errei. No início desse mês, eu fiz uma previsão sobre a recalculada de rota da Globo, da qual eu previa que ia acontecer lá para abril. Mas não. Não aconteceu em abril, aconteceu nesta segunda-feira. Amanhecemos com Bela Megali expondo fraqueza do Lula, Andréa Sadi dizendo que o Cacai, o advogado do PT, saltou do barco, e agora vem a cereja do bolo com Mortadela Lima botando para jogo a cabeça do Lula, do Sidônio, do Galípolo, da Janja e do Tachad. Tudo de uma vez só, indo para cima com os dois pés no peito de todo o governo, de toda a cúpula do governo. Quem podia imaginar que isso ia acontecer tão, mas tão rápido? Eu vou trazer aqui para vocês esse desdobramento, mas antes, rapidinho, deixa eu trazer também a convocação oficial do presidente Bolsonaro para o próximo dia 16 de março nas ruas de todo o Brasil. Por isso já vai deixando seu like, clica no botãozinho de joinha, clica no botãozinho de compartilhar, manda esse vídeo para frente e deixa aqui nos comentários uma mensagem de apoio ao presidente Bolsonaro, e se você vai para as ruas, para que cidade você vai, para onde você está planejando ir. Aqui, o presidente Bolsonaro diz, dia 16 de março, 10 da manhã, Copacabana, Rio de Janeiro, você está convidado. Pauta principal, anistia humanitária, fora Lula, 2026. Aqui é um ponto bem interessante. 2026, Jair Bolsonaro, Silas Malafaia. Ouçam o que o presidente Bolsonaro traz aqui de convite. Olá, amigos. No próximo 16 de março, domingo, manifestações por todo o Brasil. Eu, Silas Malafaia e outras lideranças estaremos em Copacabana, Rio de Janeiro. A nossa pauta, liberdade de expressão, segurança, custo de vida e fora Lula 2026 e anistia já. Eu peço a você que vai participar em outros municípios, procure saber qual é a pauta e quem estará organizando esse momento. Uma boa sorte a todos e até lá, se Deus quiser. Ouviram? Preciso dizer mais alguma coisa? Você que vai em outra cidade que não seja Copacabana, analise quem está organizando e quais serão as pautas. Acho que eu não preciso dizer mais nada. Eu já falei nos 3, 4 vídeos anteriores aí, eu bati bastante nessa tecla. O presidente Bolsonaro encerra o assunto aí. Eu sei que isso vai dar muito pano pra manga, mas para o vídeo não ficar tão extenso, nesse aqui só fica o convite mesmo. E agora os intergalácticos que lutem por aí. Você que vai para a Avenida Paulista, procure, já fica aqui a recomendação que eu vou fazer por lá também, procurar um caminhão aí alinhado às pautas que o presidente Bolsonaro traz, sem emoção, vamos completamente na razão. Se alguém tem dúvidas, basta ver que até hoje as estratégias do presidente Bolsonaro não deram errado. A última, vale a pena a gente destacar, é com o Nunes. Muitos apostaram que na primeira oportunidade ia atrair o presidente Bolsonaro. E está aqui em São Paulo fazendo um excelente trabalho, inclusive trabalhando pela eleição do presidente em 2026. Que assunto, por enquanto, encerrado. E aqui vamos para a cereja do bolo, porque se de um lado tem presidente Bolsonaro nas ruas, indo para cima do regime, do outro tem Mortadela Lima entregando a cabeça aí de toda a cúpula do governo Lula e do PT. Olha isso aqui que vocês vão ver na sequência, que bizarro acontecendo nessa segunda-feira. Isso aqui eu imaginei que eu ia assistir, mas não em fevereiro, nem em março. Eu arriscava que se fosse de abril, de meados de abril em diante, já estava no lucro. Mas a coisa está acontecendo mais rápido do que a gente imagina. Olha só. São 3 cenas de um governo em crise. A gente vai começar com isso aqui. Este dia, o dólar, um desastre anunciado. Fernando Haddad foi escalado por uma crueldade da história a ser o homem que apresentou para o Brasil 2 medidas unificadas, sobre as quais ele era absolutamente contra. Não as medidas em si, mas a forma como elas seriam apresentadas. O governo chamou às vésperas desse anúncio, o anúncio do ajuste fiscal e da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, uma reunião grande. Ela aconteceu na Presidência da República. Participaram dessa reunião o ministro Fernando Haddad, participou dessa reunião ainda antes de assumir oficialmente a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo. Simone Tebet tinha representantes lá. Os ministros Rui Costa, chamado de o onipresente dentro do Palácio do Planalto, o ministro Alexandre Padilha, o então ministro das Comunicações, Paulo Pimenta. Era uma reunião grande. Tinha muita gente lá. Quando um personagem
e rompe. Entra na sala. Foi o primeiro ato oficial, digamos assim, de Sidônio Palmeira, o atual secretário de comunicação, como agente de um governo para o qual ele ainda não tinha sido nomeado e cujo homem que ele ia substituir estava sentado, inclusive, naquela reunião. Sidônio chega já com um plano de comunicação debaixo do braço. Ele diz, olha, nós vamos anunciar as duas coisas juntas, o ajuste fiscal de um lado e a isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5.000 do outro. Assim a gente mostra, a gente faz um aceno para a nossa base. Era o que quem queria, Daniela? O Lula. O Lula estava convencido de que não repetiria o que eles consideram erro do governo Dilma, anunciar muito corte, 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 corte. Não, vamos fazer as duas coisas. Isso aqui é uma decisão para ganhar no ponto da política. Fernando Haddad, então, se manifesta. O Haddad diz, gente, não vai funcionar. Segundo relatos de quem participou dessa reunião, e foram muitas pessoas com as quais eu conversei, o Haddad disse, olha, fazer o anúncio conjunto de um ajuste e do outro lado de algo que na prática é renúncia de receita não vai cumprir o efeito nem no mercado financeiro e nem para as pessoas, porque elas não vão gravar as duas coisas. Em termos de comunicação é ruim, passa um sinal trocado. O Lula então fala, discordo, mas já que você tem uma outra posição, vamos aqui ouvir todo mundo. E ele inicia, sério, uma espécie de assembleia sobre o gesto que, de novo, era o mais aguardado pelo mercado e pelos agentes econômicos para esse governo. Por óbvio, Rui Costa, o time do Palácio do Planalto e Sidônio Palmeira ficam ao lado de Lula. Haddad sai derrotado com uma Simone Tebet excelente, mas que estava ao lado dele, e Gabriel Galípolo se irmanando na gestão dessa crise. Gente, quando o Haddad está perdido já ali, ficou claro que ia ser derrotado e que ia ter esse formato, um anúncio conjunto, ele diz, gente, eu preciso despachar sós com o presidente. E as pessoas saem. Ele pede só para Gabriel Galípolo ficar. E aí Fernando Haddad diz, você, Galípolo, tem a obrigação de dizer ao presidente, segundo foi relatado por quem foi tentar entender o que ele queria com o Lula sozinho depois de ter sido derrotado. Galípolo, você vai ser presidente do Banco Central por 4 anos. Você tem a obrigação de dizer para o presidente da República o que é que vai acontecer se ele fizer o anúncio dessa forma. E o Galípolo disse, presidente, o dólar vai estourar a barreira dos R$6. Lula disse, isso é uma decisão política, fincou o pé. Lula deu de ombros, mas foi dito e feito. O dólar estourou a barreira dos R$6, o governo fecha o ano com as pessoas discutindo o preço. Quem tinha viajado de férias se deu muito mal, quem estava apostando que o ajuste ia surtir um efeito se deu muito mal. O governo fecha o ano com as pessoas discutindo o preço da ceia de Natal e quem tinha saído daqui falando, caramba, tá muito difícil. Bom, essa foi a grande estreia de Sidônio Palmeira dentro do governo. A partir daí, no relato de uma fonte, ela diz o seguinte, esse é um petista, tá? Para mim, essa é a reunião que marca o início da derrocada do governo. Ali está o nascedouro de uma crise de confiança e da percepção de que o Haddad não tinha força interna. Tem uma outra questão que circunda isso. Me disse uma fonte. Publicitário, marqueteiro, faz campanha. Governo convence. Campanha é disputa. Nesse caso, a gente está precisando de aceno, de consenso, de construção. Menos briga. Sem querer, a Mortadela Lima então ainda jogou no ventilador que o dólar rompendo a casa dos 6 foi incompetência. Ou melhor, foi competência do nosso brother Sidônio. Quando a gente fala que Sidônio é o nosso brother bolsonarista infiltrado lá, tá aí, ó, escancarado. Que racha. E aí alguns de vocês podem estar falando, tá, Júnior, você tá falando da Janja, mas a Janja não saiu aqui. Calma, que tem a continuação disso. E aí eu trago, aqui deixa eu só ler a legenda do Interruption que eu achei bem bacana. Daniela Lima está entregando a cabeça do Lula, do Haddad, do Sidônio e do Galípolo e culpa diretamente Lula pelo desastre econômico que o Brasil está enfrentando. Aí na sequência tem a continuação do vídeo, Fênix traz bastidores de um governo em crise, Janja limita reuniões em casa e Lula debate sem a primeira-dama, segundo a Mortadela Lima. E olha como ela começa o vídeo. Vira o ano e o que acontece, né? O governo sofre algo que, sinceramente, eu cubro política desde os 17 anos. Eu não me lembro de ter visto algo semelhante ao que aconteceu na crise do Pix. Vira o ano, então, com todo mundo falando do dólar na altura, Veja que, geralmente, dezembro, quando você vai fazer pesquisa em política, você sabe que em dezembro as pessoas recebem o 13º, tem férias escolares, então tem uma viagem, tem um respiro, você espera um sentimento de bom humor social. Isso não aconteceu. O noticiário estava tomado pelo preço das coisas e pela alta do dólar. Quando vem em janeiro, o governo vê uma outra frente de crise. A portaria da Fazenda, que ampliava a fiscalização sobre o Pix, chama a atenção da oposição, que faz um duplo ataque. Escala um dos seus mais populares para fazer um vídeo com duríssimas críticas à medida e ainda elabora uma série em outra frente de desinformações a respeito do assunto. O Sidônio Palmeira produz esse material, que é o Lula com a camisa do time dele indo fazer um Pix dizendo, olha, tá tudo certo, não vai mudar. O que acontece nesse momento? O governo capitula. O governo diz
textualmente para as pessoas: eu não dou conta de travar esse debate. Dias depois dessa cena em que o Lula tenta defender o Pix, ele vai lá e recua. E aí, de novo, está entubado Fernando Haddad, porque na discussão Haddad disse: temos que manter e explicar, porque isso aí é banal, dá para explicar. Vai combater, inclusive, crime organizado. Chama o ministro da Justiça. Ele vai explicar como ajuda a Polícia Federal, inclusive. Mas não. Também, de novo, numa participação muito incisiva do Sidônio Palmeira, a mensagem do Pix foi revogada. Nesse caso, tem Sidônio e um segundo personagem, Rui Costa. O ministro da Casa Civil virou, nas análises sobre o Lula encastelado, um Lula isolado, um Lula que não está conseguindo ter uma percepção mais global, virou uma espécie de esporte em Brasília fazer a malhação do Judas. Nesse caso, é do Rui Costa. O Rui Costa, gente, ganhou uma centralidade tal no governo que, abro aspas, para um ministro do governo Lula: a sensação que se tem é a de um governo que não quer debater, não quer fazer a disputa no terreno das ideias. Porque tudo que bate na Casa Civil, segundo o relato desse ministro, é tratado com: olha, a gente tem outras prioridades, vamos dar isso aqui vai azedar com o setor tal, então o governo não quer partir para a luta política. Segue o ministro: a Casa Civil virou o Triângulo das Bermudas. As coisas entram lá e desaparecem. O ministro Rui Costa é acusado de encastelar Lula, dificultar o debate e, principalmente, alimentar no petista a ideia de que saídas simplórias podem dar conta de problemas complexos, como foi o caso do Pix. A transação mais queridinha do Brasil foi alvo. Notaram que aquela não tocou o nome da Janja, né? Falou de encastelar e botou no Rui. Só que aí, na sequência, olha o que ela completa. Além do Rui Costa, nesse capítulo, Lula está ouvindo pouco as pessoas e tomando decisões erradas por isso, titubeando nas decisões. Tem uma segunda personagem que desponta nas conversas. É a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja. Por quê? A Janja passou a definir uma rotina. Olha, Lula, então vamos ter rotina de casado, é café da manhã em casa, é almoço em casa, é jantar em casa. Nossa casa não é para ficar tendo o tempo inteiro gente político aqui dentro. Ela restringiu os encontros dentro das residências oficiais, né? Seja do Palácio da Alvorada, seja na Granja do Torto. O Lula fazia isso antes, ele tinha um cinema que ele fazia semanalmente ali, encontros políticos. Agora, não mais. As reuniões foram restritas, porque quando tem, a primeira-dama faz questão de participar e mais, ela opina sobre os assuntos. E ela é uma opinião que o Lula não consegue relevar, deixar de lado. Que vergonha. Aí a PAN comenta: Janja cooptou Lula para ser presidente e para ele conseguir fazer reuniões de trabalho em um tom ameno, e só quando a Janja está viajando. Ou seja, Lula não consegue governar o país porque a esposa dele dá palpite em tudo e trancafiou o presidente no palácio junto com o Rui Costa. Meu Deus! A gente está diante da Globo rifando literalmente a cabeça do Lula. Ainda o pior, humilhando o Lula como o pau-mandado da Janja. Meu Deus! Eu não imaginava que eu ia ver isso nessa segunda-feira. Eu nem estava preparado psicologicamente, vou confessar para vocês. Que reviravolta. Sem dúvidas, Lula segue no seu pior momento desde aí do início de 2023 e a gente tem que saber aproveitar tudo isso. Cuidado com as pautas que vocês vão abraçar, com pessoas que se dizem da direita que vocês vão apoiar. Lembre-se, se tem um único ser que não anda nos traindo, esse nome é presidente Bolsonaro. O resto sempre tem uma segunda opção por trás, um motivo por trás aí dos ataques. Não falha. Se você vê alguém atacando pedra nas ideias do presidente Bolsonaro, perceba que essa pessoa pediu alguma coisa durante seu governo e não recebeu. E por isso se coloca sempre ao oposto para poder desgastá-lo. Reflitam sobre isso e reflitam nesse... Não sei nem como caracterizar. Nessa investida, não sei. Nessa torrada que a Mortadela Lima deu aí em toda a cúpula do Lula e do PT. Os tempos mudaram. Curta, comentem, compartilhe. Se você puder e quiser me ajudar de alguma outra maneira, além do seu engajamento, aqui do lado do QR Code, abaixo tem a chave Pix. Você pode sempre colaborar financeiramente com o nosso trabalho de trazer informação diária para vocês por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.